O vapor do café subia devagar naquela manhã, desenhando um arabesco lento sobre a borda da xícara. Sentei na varanda cedo demais, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que aquele dia seria o último de uma estação inteira. Havia algo estranho no ar. Não era ameaça nem medo, era só um silêncio diferente, como o som que o mar faz antes de uma onda maior. Meu nome é Miguel. Tenho 58 anos. Trabalhei por 17 anos na mesma empresa. Nunca faltei. Nunca pedi nada. Entregava tudo no prazo. Sorria mesmo quando o cansaço latejava nos ossos. Nunca fui o tipo que buscava palcos, mas segurava bastidores como quem sustenta o teto de uma casa. E ainda assim, fui chamado naquela manhã por um coordenador que mal sabia meu nome. Ele segurava um papel e não me olhava nos olhos. Disse que era a ordem de cima, que a empresa estava reorganizando estruturas. Não chorei, nem protestei. Só ouvi. Guardei o crachá como se fosse um retrato velho e me levantei com a calma de quem já perdeu coisas bem mais profundas. Ninguém me abraçou. Ninguém agradeceu. Minha mesa foi esvaziada em silêncio, como se minha presença nunca tivesse sido exatamente necessária. E, no entanto, eu sabia de algo que ninguém ali parecia enxergar. Uma semente plantada em silêncio, anos atrás, enquanto todos olhavam apenas para planilhas e metas, porque o que eles não sabiam é que eu havia aprendido a escutar o invisível. Há anos, por insistência de uma amiga chamada Cláudia, uma mulher miúda, de voz leve e olhos que pareciam enxergar por dentro, comecei a praticar algo que no início me parecia bobo. Ela chamava de silêncio consciente. Dizia que o corpo tem uma frequência e que o mundo grita tanto que a gente esquece como a alma fala. Então eu sentava todos os dias antes do trabalho por 7 minutos, em silêncio, apenas escutando o que havia entre os batimentos do meu próprio peito. No começo nada acontecia, só inquietação, pensamentos saltando como peixes presos em aquário. Mas com o tempo, algo mudou. Comecei a sentir um espaço, como um campo. Não era bem paz, mas era uma escuta, uma vibração sem som. E ali às vezes vinham imagens, lembranças, sensações esquecidas, coisas que o tempo tinha soterrado, mas que estavam ali, vivas. Esperando o momento de emergir, não contei a ninguém, nem mesmo a Cláudia. Era íntimo demais. Era como rezar sem palavras, como agradecer sem pedir. E foi esse silêncio que me acompanhou enquanto eu saía pela última vez daquele prédio de vidros espelhados. Um prédio que não refletia mais nada do que eu era por dentro. Porque, por mais estranho que pareça, eu já sabia que aquele fim não era uma perda. Era uma libertação. A dor de ser descartado sem um gesto de reconhecimento? Sim, ela veio. E ainda pulsa às vezes. Mas junto dela havia também um alívio que não sabia nomear. Como se algo antigo, há muito tempo adormecido, começasse a respirar dentro de mim. Foi então que naquele mesmo dia decidi fazer algo que adiava havia anos. Caminhei até a estação velha da cidade, onde um homem chamado Otávio, um artesão, de olhos escuros e mãos sujas de barro, dava oficinas gratuitas de cerâmica. Ele era conhecido como o que molda o que foi quebrado. Suas peças não eram simétricas, mas havia nelas um equilíbrio estranho, como se cada rachadura contasse uma história. Lembrei de algo que li certa vez, que no Japão existe uma técnica chamada kintsugi, onde se repara cerâmicas quebradas usando ouro, como se a fratura fosse parte essencial da beleza. E ali, naquela oficina simples, cercado por estranhos, comecei a moldar meu primeiro vaso. As mãos tremiam, o barro resistia, mas havia calor. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que o tempo passava diferente, mais lento, mais presente, porque havia algo naquilo, na argila, no silêncio, no gesto, que me fazia lembrar quem eu era antes de me tornar só uma função. O barro não me perguntava meu cargo, não me media por entregas, ele só pedia presença. E talvez seja isso que o mundo esqueceu. Ninguém sabia naquele escritório que enquanto eles reorganizavam seus números, eu reorganizava meu sentido. E essa talvez tenha sido a minha verdadeira promoção.
O barro ainda estava morno entre meus dedos, quando Otávio se aproximou por trás sem fazer barulho. Ele observava meu gesto com a concentração de quem lê um livro antigo. Não disse nada por um tempo. Depois apenas murmurou: "O barro responde à sua intenção, não à sua força." Aquelas palavras me atravessaram como uma lembrança esquecida. Algo em mim entendeu, mesmo sem compreender. Voltei para casa naquele fim de tarde com as mãos sujas e o coração inquieto. Havia um silêncio dentro de mim que não era vazio. Era um espaço fértil como terra depois da chuva. Pela primeira vez em anos não senti medo da noite. Caminhei devagar pela rua de paralelepípedos, notando os detalhes que sempre me escapavam. As folhas se moviam com um ritmo próprio. O ar cheirava a jasmim e a despedida. E ao fundo, o som. Dos sinos da igreja tocava uma melodia que não parecia religiosa, mas íntima, como um chamado. Ao chegar em casa, deixei o celular desligado. Nenhuma notificação seria capaz de me trazer algo mais valioso do que aquele silêncio. Preparei um chá de camomila com lavanda, como minha avó fazia quando eu era criança. E, enquanto esperava a água ferver, sentei-me outra vez, dessa vez no chão da sala, olhando a parede branca como quem olha o céu. Fechei os olhos, respirei fundo, e ali entre a respiração e o silêncio algo emergiu. Não uma ideia, nem uma solução, mas uma sensação antiga de pertencimento, como se, finalmente, eu estivesse me encontrando com uma parte esquecida de mim. Lembrei do dia em que entrei naquela empresa. Eu tinha 41 anos, 2 filhos pequenos, dívidas e um cansaço que mal me deixava sonhar. Aceitei aquele emprego como se fosse um bote em meio à tempestade. E foi, durante muito tempo. Ele me deu estrutura, deu escola para os meninos, deu teto, deu rotina. Mas aos poucos fui me perdendo naquela engrenagem. E agora, fora dela, percebo o quanto deixei de ouvir os sinais, os pequenos alertas que o corpo dava, a angústia no domingo à noite, o vazio nas segundas-feiras, a sensação de que tudo era urgente, mas nada era essencial. Foi então que compreendi. A demissão não foi o fim de um ciclo. Foi a resposta atrasada a uma pergunta que eu evitava fazer. E se eu já não pertencesse mais àquele lugar? E se o que parecia uma injustiça fosse, na verdade, um convite? No dia seguinte, voltei à oficina de Otávio. Ele me recebeu com um aceno e um café passado na hora. Não havia formalidade. Ali, nem necessidade de provar nada. Ele apontou para uma prateleira onde alguns vasos estavam expostos. Cada um era diferente, imperfeito, lindo. Otávio me contou que muitos daqueles objetos foram moldados por pessoas em momentos de ruptura, lutos, separações, recomeços. Ele dizia que o barro tem memória e que cada peça guarda o estado emocional de quem a criou. Era como se a dor, ao ser tocada com intenção, se transformasse em beleza. Passei horas ali sem ver o tempo passar, moldando, ouvindo, calando. E, sem perceber, comecei a escrever pequenas frases no caderno que carregava comigo. Eram trechos, soltos, sussurros da alma. Algo como: a ausência é também uma forma de presença. Ou, quando tudo desaba, a essência aparece. Escrevia sem querer transformar em nada. Era só uma forma de respirar por dentro. Foi Otávio quem sugeriu que eu colocasse essas frases em pequenos cartões, junto dos vasos que moldava. Ele disse que palavras têm frequência, que combinadas ao barro, poderiam tocar lugares que nenhuma técnica de vendas jamais alcançaria. E ali, naquele ateliê de esquina entre argila, silêncio e chá, nasceu sem querer um novo caminho. Não um plano de carreira, mas um fio de sentido. A cada peça moldada, algo em mim também se reconfigurava. As mãos ganhavam memória, o olhar, paciência. E o tempo? O tempo deixava de ser um inimigo a ser vencido. Tornava-se um aliado invisível, como se cada segundo carregasse uma chance secreta de recomeço. E tudo isso, eles nunca souberam. Nunca. Imaginaram que, ao me descartarem, me libertaram. Porque, às vezes, para escutar o que a alma quer dizer, é preciso que o mundo grite tão alto, que a única saída seja o silêncio. Os dias seguintes seguiram um ritmo novo, estranho no começo,
como quando se tira um relógio do pulso depois de usá-lo por décadas. O braço ainda sente o peso, ainda procura os ponteiros, mas já não há mais horas para cumprir. Era como se eu estivesse me reaprendendo a caminhar sem direção fixa, reaprendendo a escutar o vento, o corpo, os detalhes pequenos que antes eu ignorava porque tudo era pressa. Passei a acordar com a luz, não mais com o despertador. E cada manhã parecia um começo, mesmo nos dias nublados, mesmo nos dias em que a tristeza me visitava sem bater à porta, porque ela ainda vinha, claro. Há uma dor que fica como poeira fina no fundo do peito, mas aprendi a recebê-la com chá quente e caderno aberto. Às vezes escrevia para ela, outras vezes só escutava. E com o tempo percebi, a dor tem voz, e quando é ouvida com ternura, ela se transforma. Não desaparece, mas muda de forma, vira cuidado. Minha filha mais velha, Letícia, veio me visitar, numa tarde em que a luz dourava a sala com uma suavidade de domingo. Ela trazia um bolo de milho e um sorriso cansado. Perguntou como eu estava. Hesitei. Poderia dizer bem, como sempre fiz. Mas algo em mim já não cabia mais em respostas prontas. Então apenas disse, estou me moldando. Ela riu, sem entender muito. Mas seus olhos se encheram de um brilho discreto, como se soubesse lá no fundo que aquele homem diante dela não era mais o mesmo. Contei a ela sobre a oficina, sobre Otávio, sobre os vasos. Ela ouviu com respeito. Depois olhou para mim e disse algo que ainda ecoa dentro de mim. Pai, é bonito te ver assim, inteiro, mesmo quebrado. Naquele instante, entendi que a demissão não tinha me ferido apenas. Tinha, de algum modo, aberto espaço para que meus filhos me conhecessem de novo. Não como o homem cansado que saía às 7 e voltava às 9, mas como alguém presente, alguém vivo, alguém que finalmente tinha tempo. As peças de cerâmica começaram a se multiplicar. Algumas ficavam boas, outras tortas, mas todas levavam um nome, uma intenção, uma história. Passei a deixá-las em pequenos cafés do bairro, com bilhetes escritos à mão. Frases como, se você está lendo isso, é porque algo em você ainda acredita. Ou não é tarde demais para mudar de rota. Não esperava retorno, mas aos poucos pessoas começaram a me procurar. Deixavam recados, enviavam mensagens, diziam que haviam chorado ao encontrar aquele vaso numa vitrine esquecida. Uma mulher chamada Lúcia me escreveu dizendo que o pequeno pote que encontrou em um café salvou seu dia. Ela havia acabado de sair de uma consulta onde soube que o câncer havia voltado. A frase que leu dizia, o corpo pode adoecer, mas a alma encontra caminhos. Ela disse que levou o vaso para o quarto do hospital e que toda vez que olhava para ele, lembrava que ainda havia beleza, mesmo na dor. Bo e li. Aquela mensagem sentado no chão da oficina e chorei, não por tristeza, mas por gratidão. Porque naquele momento entendi que minha nova função no mundo talvez fosse essa, lembrar às pessoas que existe sentido, mesmo quando tudo parece quebrado. Lembrar a mim mesmo que não fui feito para durar numa função. Fui feito para me transformar. Naquele silêncio cheio de barro e poeira de luz, me veio uma imagem. O universo como um oleiro. Girando a roda do tempo, moldando com cuidado, quebrando onde é preciso, reconstruindo com amor, não com perfeição, mas com intenção. E então escrevi mais uma frase, a que deixaria em meu próximo vaso. Não é a forma, é o fogo que revela o que somos. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias. Foi numa terça-feira de vento baixo que Otávio me chamou para acompanhá-lo a uma feirinha de artesãos no bairro do Cambuci. Ele carregava 3 caixas de madeira com vasos pequenos, envoltos em jornal velho, como se fossem corações recém-saídos do forno. Aceitou minha ajuda com um aceno leve, daqueles que dispensam palavras. Seguimos a pé pelas ruas tortas da cidade, falando pouco. Às vezes o silêncio entre duas pessoas diz mais que qualquer explicação. A feira era simples, quase improvisada. Uma lona azul
tremulava sobre nossas cabeças e o chão de terra levantava pó a cada passo. Mas havia algo naquele espaço que não se via em shoppings ou vitrines elegantes. Havia presença. Cada banca parecia carregada de uma história invisível. Bordados feitos por mãos que sabiam de saudade. Sabonetes perfumados que traziam memórias de infância. Colares com sementes que pareciam conter a vibração de quem os colheu com intenção. Montamos a pequena mesa de madeira num canto modesto, ao lado de uma senhora que vendia ervas secas e falava com as plantas como se fossem gente. Otávio alinhou os vasos com delicadeza. Pediu que eu deixasse os bilhetes sobre cada um. Hesitei. Aquilo ainda me parecia íntimo demais, como expor a alma em praça pública. Mas fiz. Escrevi como quem semeia. O que você busca também está te procurando. Às vezes, ser quebrado é a única forma de voltar a sentir. O tempo não cura, ele revela. As pessoas passavam devagar, como se sentissem que ali não se vendia produto. Vendia-se tempo, silêncio, verdade. Uma jovem de olhos tristes parou diante de um vaso torto, pintado com uma linha dourada no centro. Leu a frase colada na base e chorou, sem disfarçar. Olhou para mim como quem agradece por algo que ainda não sabe nomear e seguiu. Não levou o vaso, mas levou algo consigo, e isso bastava, porque, com o tempo, entendi. Nem tudo que tocamos precisa ser possuído. Às vezes, basta oferecer presença. Como o vento que atravessa o rosto e vai embora, mas deixa a memória na pele. Como um olhar que não pede nada, mas acolhe tudo. Como um vaso que guarda rachaduras e ainda assim é abrigo. Na volta para casa, Otávio me perguntou se eu já havia escrito algo mais longo. Um livro, talvez. Neguei com um sorriso tímido. Ele então me disse: "A tua história já é escrita. Só falta ser lembrada." Aquelas palavras ficaram ressoando dentro de mim por dias, porque no fundo eu já sentia isso, que há memórias que não vêm da mente, vêm da alma, e que, quando acessamos o silêncio certo, elas retornam. Não como fatos, mas como sabedoria. Naquela noite, sentei diante do caderno e comecei a escrever. Não para publicar, não para mostrar, apenas para lembrar. Escrevi sobre a infância na casa da minha avó, sobre a primeira vez que senti medo da morte, sobre a sensação de caminhar sozinho num bosque aos 10 anos e perceber que o mundo respira. Escrevi sobre meu pai calado e minha mãe exausta, sobre os silêncios que me formaram, sobre as palavras que nunca foram ditas, e aos poucos percebi. Aquilo também era cerâmica, só que feita de lembranças. Comecei a levar esses trechos aos encontros na oficina. Lia para Otávio, que escutava com a mesma atenção com que moldava o barro. Às vezes ele não dizia nada, só pousava a mão no meu ombro e deixava ali por alguns segundos, como quem sela algo, como quem sabe que palavras demais atrapalham. Certas curas. Um dia ele me disse: "Cada vaso teu tem uma alma, e ela vem dessas histórias que você esconde no papel." Eu sorri, ainda tímido, mas algo em mim acreditou, porque talvez seja isso que o tempo esteja tentando me mostrar, que cada fragmento do que fui, pai, funcionário, filho, homem cansado, estava sendo reorganizado, não para caber num novo cargo, mas para florescer num novo sentido. Porque a alma nunca foi feita para cumprir função, foi feita para vibrar. Naquela semana, um menino chamado Raul apareceu na oficina. Devia ter uns 12 anos. Magro, cabelo crespo em desalinho e olhos fundos como poço velho. Não falou muito. Chegou com a tia que vendia legumes na feira em frente e perguntou se podia ficar vendo. Otávio, como sempre, não perguntou o porquê. Apenas fez um gesto, com a cabeça como quem diz: "Fica se teu silêncio couber aqui." Raul sentou num canto, observando tudo. Os movimentos das mãos, o barro girando, o som raso do torno. Eu fingia que não percebia, mas o menino me estudava. Cada gesto meu parecia dizer mais do que qualquer aula. No terceiro dia, estendi um pedaço de argila para ele, sem olhar. Ele pegou devagar, como se fosse algo sagrado, e sem pedir instrução, começou a amassar com um cuidado que me comoveu. Havia ali uma escuta, um respeito.
como se ele soubesse intuitivamente que o barro também sente. Foi então que percebi. Aquele menino carregava um silêncio parecido com o meu. Não o silêncio da paz, mas o da ausência. O tipo de vazio que não se diz em palavras, mas que se espalha no jeito de olhar, no modo de andar devagar como se carregasse algo invisível nos ombros. E lembrei de mim, com a mesma idade, sentado num canto da casa da minha avó, ouvindo as vozes dos adultos falarem de contas e doenças, enquanto eu só queria entender por que tudo doía tanto por dentro. Naquele sábado, deixei que Raul usasse meu torno. Fiquei ao lado, guiando apenas com o olhar. Ele moldou algo indefinido, meio tigela, meio ninho. Não importava. O que valia era o gesto, a entrega, o modo como seus dedos tremiam, mas não desistiam. E ao fim, com barro até o cotovelo, ele sorriu. Um sorriso tímido, quase imperceptível, mas que me fez chorar por dentro. Depois daquele dia, ele voltou sempre que podia. A tia dizia que nunca o viu tão quieto, tão atento, como se a oficina lhe trouxesse um tipo de abrigo que nenhuma parede de casa podia oferecer. E eu entendi, mais uma vez o que aqueles que me demitiram nunca souberam, que o invisível transforma. Não com discursos, mas com convivência, com presença, com a delicadeza de permitir que outro exista ao nosso lado, sem querer consertá-lo. Certa vez, enquanto limpávamos os instrumentos, Raul perguntou se todo mundo quebrava por dentro um dia. Não respondi de imediato. Só sentei ao lado dele e disse baixinho, sim, mas é nas rachaduras que a luz entra. Ele não perguntou mais nada, mas naquele instante percebi que havia dito algo que eu mesmo precisava ouvir. Porque mesmo com todos os pequenos renascimentos, mesmo com os vasos, sendo vendidos com os bilhetes tocando pessoas, havia ainda em mim partes que doíam. Memórias antigas, mágoas caladas, cenas do último dia na empresa que voltavam em sonhos, como se algo ali ainda precisasse ser digerido. Então decidi voltar, não como funcionário, mas como alguém que precisa encerrar um ciclo com presença. Fui até o prédio de vidro, vestido simples com um vaso nas mãos. Pedi para falar com Dona Regina, a diretora que nunca me deu bom dia. Esperei na recepção por quase 40 minutos, observando o vai e vem apressado de rostos que me pareciam todos iguais. Quando ela apareceu, tentou sorrir com formalidade, surpresa por me ver ali. Entreguei o vaso, pequeno com um filete dourado no meio, e um bilhete. O tempo que você ignora é o mesmo que te molda. Ela leu em silêncio. Não disse nada, mas seus olhos ficaram marejados. E eu fui embora, sem peso, sem raiva. Só com uma sensação profunda de que algo, enfim, havia se encerrado. Porque o que eles não sabiam é que a verdadeira demissão não foi da empresa. Foi da ilusão. Da ilusão de que meu valor estava atrelado ao que eu produzia. E agora, livre desse contrato invisível, eu começava a lembrar quem sou. Há algo de sagrado no gesto de lavar as mãos após mexer no barro. Não é apenas sobre tirar a sujeira, mas sobre devolver ao corpo a consciência de que ele também é matéria viva, moldável, imperfeita. Aprendi a observar essa transição com atenção. Os dedos cheios de argila virando dedos limpos, e, no entanto, com algo a mais. Um traço invisível do que se viveu ali, como se cada vaso deixasse um pouco de si em mim. Foi nesse mesmo espírito que passei a organizar pequenos encontros na oficina. Não como eventos, nada formal. Só tardes abertas onde vizinhos, amigos e estranhos podiam chegar, sentar, tocar o barro, escutar histórias, escrever bilhetes. Otávio me incentivou, mas deixou claro: cuide para que não vire espetáculo. Aqui tudo é gesto, não performance. Guardei isso como quem guarda uma semente na boca. E aos poucos, pessoas começaram a vir. Uma senhora que perdeu o filho há 2 anos e nunca mais falou de amor. Um homem recém-aposentado que dizia estar morrendo de tédio com a própria respiração. Uma jovem com depressão que achava que não servia para nada, mas moldava tigelas com uma leveza que fazia o barro sorrir. E entre esses encontros, fui percebendo algo que talvez seja o maior segredo do invisível. O simples fato de permitir que alguém se expresse já é uma forma de cura. As histórias se acumulavam, não nos vasos,
que eram vendidos ou doados, mas na vibração do espaço. Era como se a oficina tivesse se tornado um campo, uma frequência, e cada pessoa que entrava ali sintonizava com algo maior, com algo que não tinha nome, mas tinha presença, como se uma parte esquecida de si mesma finalmente tivesse encontrado solo fértil. Comecei a escrever mais. Não só bilhetes, mas reflexões, frases soltas que me vinham durante as manhãs silenciosas ou no intervalo entre um molde e outro. Anotava tudo em cadernos manchados de barro e chá, e uma noite, sem saber exatamente porquê, reuni aquelas palavras num pequeno livro artesanal. Encadernei com linha grossa, capa de papel reciclado, e dei o nome de Ciclos Invisíveis. Otávio foi o primeiro a ler. Ficou em silêncio por muito tempo após a última página. Depois disse: "Isso não é um livro, é uma escuta." E talvez por isso comecei a deixar cópias espalhadas. Deixava em ônibus, bancos de praça, salas de espera, sem nome, sem contato, sem cobrança. E com o tempo comecei a receber mensagens escritas à mão, deixadas na oficina. Cartas anônimas, dizendo: "Encontrei suas palavras e elas me encontraram também." Era como se cada pedaço do que eu havia perdido naquela sala fria da empresa estivesse agora sendo devolvido, gota por gota, em gestos pequenos. E o mais bonito era perceber que, ao não esperar nada, tudo vinha, como se o universo, ao ver alguém vibrar com verdade, se inclinasse em resposta. Lembrei então de uma frase de Bruce Lipton que Cláudia havia me mostrado anos antes, numa folha dobrada dentro de um livro. Sua biologia responde à sua espiritualidade. Naquele tempo, confesso, não entendi. Mas agora fazia sentido. O corpo doía menos. O sono vinha inteiro. As lágrimas, quando vinham, não eram mais de peso, mas de liberação. E até meu andar parecia mais lento, mais firme, como se eu estivesse, pela primeira vez, pisando com intenção no chão da própria vida. Foi nesse estado que recebi um convite inesperado. Uma escola pública do bairro queria que eu conduzisse uma oficina para os alunos do ensino médio. A coordenadora havia encontrado um dos meus vasos num brechó e, se emocionado, me escreveu uma carta linda, dizendo que os jovens precisavam aprender a moldar o invisível. Aceitei. Não por vaidade, mas por gratidão, porque quando a vida te chama com verdade, recusar seria como fechar os olhos ao nascer do sol. Dentro de mim algo sussurrava: esse é o início de um novo ciclo. Não de carreira, nem de propósito, mas de presença. A sala era simples, paredes descascadas, cadeiras desiguais, o cheiro de giz misturado com suor de juventude. Quando entrei com a caixa de argila nos braços, os olhos dos adolescentes me seguiram como quem vê algo fora do lugar. Era natural. Para eles eu era apenas mais um adulto tentando ensinar algo que talvez nem fizesse sentido. E por um instante me perguntei se havia feito bem em aceitar. O medo voltou. Não aquele medo que paralisa, mas o que sussurra, e se você não souber tocar essas vidas. Mas então lembrei do que o barro me ensinou, que não é a forma que importa, é a intenção. Respirei fundo, sentei no chão ao invés de usar a mesa e comecei a espalhar a argila em panos úmidos como se estivesse preparando um ritual antigo. E era um ritual de escuta. Pedi que todos fechassem os olhos por 1 minuto. Não falei de meditação, nem de respiração consciente. Apenas convidei ao silêncio. Um silêncio que naquele ambiente cheio de barulho soava como um gesto de coragem. Depois entreguei um pedaço de argila a cada um e disse: molde o que você sente e não consegue dizer. Alguns riram, outros reviraram os olhos. Mas, aos poucos, o espaço foi mudando. O som dos dedos pressionando a terra úmida começou a preencher a sala. Os risos deram lugar a expressões concentradas. Ninguém falava. E no meio daquele silêncio moldado, algo me atravessou. Percebi que muitos daqueles jovens estavam como eu estive um dia, tentando caber em lugares que não os viam, tentando entender dores que ninguém nomeava. Um menino chamado Murilo, alto, com a testa sempre franzida, criou uma espécie de labirinto. Disse que era a cabeça dele. Um lugar onde ninguém entra. Uma garota de tranças finas moldou um coração,
com rachaduras e escreveu com a unha: Minha mãe não me escuta. Outro fez apenas um círculo, dizendo que não sabia o que fazer, mas que o vazio também precisava de forma. Cada peça ali não era cerâmica, era desabafo, era presença, era a alma se dizendo com barro. Ao final, convidei quem quisesse a escrever uma frase daquelas que eu costumo deixar nos vasos, não como lição, mas como semente, e os bilhetes vieram, tímidos, tortos, cheios de verdades. Eu também sou bonito, mesmo chorando. Se o silêncio grita mais do que eu, quero voltar a gostar de mim. Segurei aqueles papéis com a reverência de quem segura pequenos mapas secretos, e ali percebi, talvez meu papel agora fosse esse: criar espaços onde a dor pudesse ser moldada com dignidade, onde o invisível tivesse permissão para ser visto, onde até o silêncio fosse acolhido como linguagem. Voltei da escola com o coração cheio e um cansaço bom, desses que não vêm, do esforço, mas da entrega. Otávio me esperava na oficina. Não perguntou nada. Apenas colocou água para ferver e preparou um chá de folhas secas, que ele dizia colher sob a lua crescente. Sentamos lado a lado em silêncio, como dois monges sem batina. E ali, entre um gole e outro, me veio uma imagem, a de uma rede. Invisível, mas real. Formada por gestos silenciosos que atravessam vidas sem fazer barulho. E essa rede, percebi, já estava se tecendo há tempos, em cada vaso deixado num café, em cada bilhete lido por um estranho, em cada peça moldada com dor e intenção. E agora, com aqueles jovens, ela se expandia, como se o universo me dissesse: você perdeu o crachá, mas ganhou voz, não uma voz de comando, nem de ensinamento, mas uma voz de escuta, e ali, naquela noite morna, compreendi que minha demissão tinha sido apenas um movimento do grande oleiro, aquele que molda vidas com rupturas, para que nelas caiba mais luz. Passaram-se semanas desde aquela oficina na escola, e algo havia se deslocado em mim, como se cada gesto meu, pegar uma caneca, abrir uma janela, sentar no banco da praça, agora tivesse uma intenção nova. Era como se meu corpo finalmente tivesse aprendido a se mover com presença, não mais por obrigação. E junto disso vinham memórias, muitas. Não como flashes dolorosos, mas como visitas antigas que esperaram anos por uma cadeira vazia. Comecei a recordar da infância, da casa simples com cheiro de lenha, do chão de cimento queimado, da voz da minha avó dizendo que a dor só vira sabedoria quando a gente senta com ela. E percebi o quanto ignorei essa frase durante quase toda a vida. Trabalhei por décadas, como quem corre de si. Obedeci relógios, metas, expectativas. E agora, pela primeira vez, me sentia inteiro no vazio. Um dia, ao varrer a oficina, encontrei um pedaço quebrado de um vaso que Raul havia feito. Ele deixara cair e rira da própria trapalhada. Mas guardei aquele fragmento, não por apego, mas porque ele me dizia algo. Peguei cola, ouro em pó e fiz uma linha fina de luz sobre a rachadura. Depois colei sobre uma madeira escura e escrevi embaixo: não é o inteiro que cura, é o que foi aceito. Pendurei na parede de entrada, e desde então, todos que entram tocam aquele pedaço, como quem toca uma verdade. Nesses dias comecei a perceber uma coisa curiosa. Algumas pessoas que antes passavam pela minha vida como sombras começaram a voltar. Gente da empresa, por exemplo. Um ex-colega chamado Eduardo, que sempre foi fechado, me enviou um bilhete anônimo, mas com letra conhecida. Dizia: nunca soube como sair. Você saiu por mim. Outro Carla apareceu na oficina envergonhada, dizendo que sentia um peso que não sabia nomear. Se entre um gole de chá e um pedaço de argila, começou a chorar sem entender por quê. E então entendi que talvez minha saída daquela empresa tivesse sido não uma queda, mas um eco. Porque quando alguém tem coragem de parar, de mudar, de dizer isso não me alimenta mais, mesmo que em silêncio essa vibração se espalha. Não como ruído, mas como semente. E quem estiver pronto, escuta. Em casa, Letícia vinha com mais frequência. Falava sobre o medo de envelhecer sem propósito, sobre o cansaço de tentar agradar. E pela primeira vez, não fui pai. Fui presença. Escutei sem corrigir.
Acolhi sem resposta, e vi nos olhos dela o mesmo brilho que um dia existiu nos meus, antes de ser apagado por prazos e planilhas. Num domingo de sol tímido, levei um grupo da oficina até o campo. Queríamos moldar com os pés descalços, sentindo a terra viva. Era simbólico, uma espécie de retorno ao chão. Cada um trouxe uma dor, um desejo, e ali, entre galhos secos e passarinhos inquietos, moldamos sem falar. Deixamos a natureza nos interromper. E no fim, enterramos algumas peças com frases escritas na base, como se fossem cápsulas de tempo. A minha dizia: se um dia alguém encontrar isso, saberá que um homem aprendeu a viver depois que tudo caiu. De volta à cidade, aquela sensação de rede invisível se ampliava. Era como se a vida, ao me deixar cair, me colocasse exatamente onde eu precisava estar. Não no topo, mas no chão fértil, onde nascem as coisas verdadeiras, porque agora eu sabia. Sabia que nenhum crachá podia me dar valor. Sabia que nenhum título podia dizer quem eu era. Sabia que o barro, o silêncio e a escuta haviam me devolvido algo mais precioso que status. Haviam me devolvido a alma. A primeira chuva forte de outubro chegou sem anunciar. O som das gotas batendo nas telhas da oficina parecia um tambor antigo, chamando algo que estava adormecido. Sentei no chão de cimento, como fazia às vezes, entre os vasos já secos e os ainda em espera, e fiquei ouvindo. Há uma diferença sutil entre escutar e ouvir. Escutar exige entrega. E naquela noite eu escutava o tempo. Na prateleira mais alta, o vaso que fiz no dia da demissão ainda estava ali. Imperfeito, com uma inclinação que nunca corrigi. Deixei assim de propósito. Ele me lembrava que o valor está muitas vezes onde tentamos consertar demais, onde há esforço em parecer. E o que cura, na verdade, é a coragem de deixar como está. Nem todo passo precisa ser em direção ao ajuste. Às vezes, o que salva é o reconhecimento amoroso da assimetria. Nesse dia chegou uma carta de Cláudia, escrita à mão, papel amarelado, cheiro de lavanda. Ela dizia que se mudaria para o interior, que estava buscando mais terra e menos tela. Contou que acompanhava de longe tudo que eu vinha vivendo e que sempre soube que o silêncio acabaria, me trazendo de volta. Você não perdeu um emprego, Miguel. Você lembrou de quem era antes do mundo te vestir com as roupas da pressa. Li e reli aquela carta. Cada palavra parecia encaixar algo em mim. Pensei em como tudo começou, num gesto simples, 7 minutos de silêncio por dia. E agora tudo aquilo havia virado um movimento, não com nome, nem com regras, mas com presença. Pessoas continuavam vindo à oficina, deixavam histórias, levavam frases. Algumas voltavam só para ficar em silêncio, sem fazer nada. E eu aprendi que isso também é generosidade. Permitir que outro exista ao nosso lado, sem precisar entreter. Comecei a pensar na morte com mais naturalidade, não por morbidez, mas por aceitação. Compreendi, enfim, que viver bem não é evitar o fim, é tornar-se inteiro a cada encontro. E que morrer um pouco todos os dias nos lugares errados é uma forma muito mais lenta de desaparecer. Naquela semana, fui chamado por uma rádio comunitária para falar sobre a oficina. Disseram que alguém havia citado meu nome num programa sobre reconexão e propósito. Fui. Levei um vaso pequeno feito por Raul, agora com 13 anos e mãos cada vez mais seguras. No estúdio, diante do microfone, minha voz tremeu no início. Depois fluiu. Como o barro que encontra a forma depois de muita espera. Não falei sobre mim. Falei sobre o invisível. Sobre como a gente passa a vida tentando ser visto por fora, quando tudo que cura mora dentro. Falei sobre o medo de não ser suficiente, sobre a beleza de fracassar com dignidade, sobre como cada demissão pode ser, se acolhida, uma convocação da alma para que ela volte a ocupar o centro do peito. E, ao final, deixei uma frase que agora carrego comigo como bússola. O mundo pode te tirar títulos, mas só você pode se tirar do próprio caminho. Dias depois, a rádio me enviou mensagens dos ouvintes, muitas. Uma delas era de uma mulher que se chamava Marina. Dizia que ouviu o programa enquanto limpava a casa e que parou no meio do corredor, sentou no chão e chorou por 20 minutos. Ela escrevia:
Eu achava que estava perdida. Mas agora entendo, estava me chamando de volta e não sabia escutar. E eu entendi, mais uma vez, o que eles nunca saberiam. Que o invisível não precisa de aplauso, só de espaço, e que talvez o maior erro de quem me demitiu foi nunca ter me visto de verdade. Há uma árvore no quintal da oficina. Ninguém sabe ao certo quem a plantou. É antiga, de raízes grossas e galhos que abraçam o céu sem pressa. Nos dias de calor, ela projeta sombra sobre o chão de terra batida. Nos dias de vento, canta com as folhas. E em qualquer dia, mesmo nos mais silenciosos, ela está ali, inteira, não exige nada, só é. E talvez seja por isso que a escolhi, como companhia para as manhãs de domingo. Foi debaixo dela que sentei hoje. Com um chá nas mãos, o mesmo caderno de capa manchada sobre os joelhos e o sol filtrado por entre os ramos. Olhei o movimento das nuvens. Ouvi os passos de uma senhora passando na rua. Percebi a presença de um pássaro que empoleirou na cerca. E por um instante, tudo parecia no lugar. Não porque estivesse perfeito, mas porque havia pertencimento. Pensei, no dia em que fui demitido, na sensação de ser arrancado, no nó na garganta, no silêncio constrangedor daquela sala fria. E sorri, não com ironia, mas com um tipo de gratidão que não precisa de palavras, porque agora entendo que fui liberado, não punido. O universo me deu um corte para que eu sangrasse para dentro, e ali descobrisse que o que buscava fora nunca esteve lá. Todos os dias alguém novo chega à oficina. Cada um carrega uma pergunta, nem sempre com palavras. Às vezes é o olhar, outras o corpo. E eu aprendi a não tentar responder, só escuto. Só ofereço o barro, a água, o tempo. E deixo que algo se revele, porque o que transforma não é a resposta. É o espaço seguro onde a pergunta pode descansar. Raul agora molda melhor que eu, não em técnica, mas em coragem. Suas peças falam do que ele ainda não diz. E isso é suficiente. Letícia voltou a desenhar. Abriu um ateliê pequeno no centro. Me chama às vezes para tomar café e ouvir suas dúvidas. E eu escuto, como minha avó escutava, com o corpo todo, com silêncio e com presença. No fim de cada tarde, passo os dedos pelos vasos secos, não para conferir falhas, mas para sentir o tempo que habita neles. Cada ranhura é um vestígio de alguém que ousou se permitir. E isso por si só já é arte, já é cura, já é manifestação. Escrevi num dos bilhetes mais recentes: você não está perdido. Só se esqueceu de que ainda está caminhando. Deixei num banco de praça. Dias depois, recebi uma carta, sem assinatura. Dizia apenas: voltei a andar. E então eu soube. Soube que a vida me tirou do caminho velho para que eu me tornasse caminho, não com mapa, não com bússola, mas com barro nas mãos e silêncio no peito. Soube que nunca fui apenas um funcionário. Fui, sou e serei um espaço onde outros podem se lembrar do que já são. Porque o que eles não sabiam, naquele dia em que me dispensaram, é que o que eu fazia de mais valioso nunca esteve na planilha. Estava no gesto, na escuta, na intenção. E agora cada manhã me acorda com um sussurro: continue moldando o invisível, porque é nele que mora o essencial. Se essa história tocou seu coração, deixe um like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve você pode não ver mais nossas histórias.